Em uma noite luxuosa, um gesto inesperado mudou o destino de uma jovem. O que parecia apenas uma discussão virou o estopim de uma batalha, invisível contra o poder. Um segredo enterrado por anos começou a emergir com força devastadora. E o preço da arrogância de um homem foi, finalmente, cobrado diante de todos. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo, continuando. Naquele dia, o cheiro de couro caro, perfume francês e trufas parecia mais opressor do que nunca. Para a jovem estudante de direito de 24 anos, cada turno como camareira no restaurante mais luxuoso da cidade era uma batalha silenciosa, um passo árduo em direção ao diploma que prometia um futuro melhor. Ela não estava ali por vocação, mas por necessidade. Cada centavo ganho era meticulosamente guardado para as contas da faculdade e principalmente para o tratamento médico da irmã mais nova, cuja doença rara consumia não apenas o corpo, mas também as esperanças de toda a família. Naquela noite em particular, a tensão pairava no ar como uma névoa densa. O dono do estabelecimento, um homem pequeno e sempre submisso aos poderosos, havia percorrido o salão com um olhar de falcão, exigindo perfeição quase militar de cada funcionário. O motivo? Um dos homens mais ricos do mundo jantaria ali. Um multimilionário cujo império se estendia por todos os lares do país, conhecido tanto por sua fortuna quanto por seu temperamento cruel e implacável. Quando ele finalmente chegou, a acompanhá-lo não era uma parceira, mas sim uma jovem modelo que parecia mais um acessório de luxo, um item a ser exibido. Desde o primeiro instante, o magnata tratou a estudante como se ela fosse invisível, um espectro a serviço de seus caprichos. Estalava os dedos para pedir água, ignorava seu olhar profissional e a humilhava com comentários venenosos sobre sua geração, sobre a futilidade dos estudos em um mundo onde o dinheiro era a única moeda de valor. Ela, acostumada a engolir sapos em nome da dignidade e da sobrevivência, mantinha a postura impecável, os olhos fixos na tarefa de servir com uma precisão quase robótica. O estopim, no entanto, estava predestinado a acontecer. Ao servir um vinho caríssimo, um rótulo que valia mais do que seu salário de meses, um colega de trabalho, apressado e desatento, esbarrou nela. Algumas gotas carmesim mancharam a toalha branca imaculada, um pequeno acidente que se transformou em um cataclismo. O magnata, com um sorriso de escárnio nos lábios, explodiu. Diante de todos os clientes, ele a atacou verbalmente, chamando-a de incompetente, inútil, um desperdício de espaço e de recursos. Mas, pela primeira vez em muito tempo, a jovem estudante não abaixou a cabeça. Uma faísca de indignação acendeu em seus olhos e a voz, que antes era apenas um sussurro de com licença, e pois não, ergueu-se, firme e clara, ecoando pelo salão silenciado. Senhor, ela começou, a respiração controlada. Venho cumprindo cada detalhe do serviço. Apesar de sua grosseria, dignidade não se mede pelo tamanho da conta bancária, e o erro foi um acidente. Sua crueldade, no entanto, é uma escolha consciente. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase palpável. O homem, tomado por uma fúria que poucos ousavam desafiar, exigiu que o dono do restaurante a demitisse ali mesmo. O gerente, covarde e acuado, obedeceu sem hesitação. A jovem estudante, com o coração em pedaços, mas a cabeça erguida, saiu sob os olhares de curiosidade e pena dos clientes. Humilhada sim, mas não quebrada. Naquele momento, enquanto as portas do luxuoso restaurante se fechavam atrás dela, ela fez um juramento silencioso. Aquela injustiça não seria esquecida. Em casa, afogada em lágrimas que pareciam lavar a alma, ela quase se entregou ao desespero. O que faria agora? Como pagaria a faculdade, as despesas, o tratamento da irmã? O peso do mundo parecia desabar sobre seus ombros, ameaçando esmagá-la. Mas, em meio ao turbilhão de emoções, um pensamento frio e calculista, forjado em anos de estudo jurídico, acendeu uma luz. Despedida abusiva. Ambiente de trabalho hostil. Represália por defender sua dignidade.
Havia um caminho. Com as mãos trêmulas, mas a mente focada, ela redigiu um e-mail para a professora responsável pela clínica de assistência legal da universidade. Explicou cada detalhe, cada humilhação, cada palavra. Para sua surpresa, a resposta veio quase que imediatamente. Uma reunião marcada para a manhã seguinte. Talvez, apenas talvez, aquele dia que parecia o fim, fosse apenas o começo. A manhã seguinte chegou com uma mistura estranha de apreensão e uma ponta de esperança. Léo, com olheiras profundas e o coração ainda apertado pela humilhação da noite anterior, vestiu a roupa mais apresentável que tinha e seguiu para a universidade. Cada passo em direção à clínica de assistência legal parecia pesado, como se o peso da injustiça ainda estivesse sobre seus ombros. Ela se perguntava se a professora, uma figura respeitada e temida no campus por sua inteligência afiada e sua postura implacável, realmente veria algo além de um caso trivial de demissão. Ao chegar, foi conduzida a uma sala modesta, mas acolhedora, repleta de livros e pastas. A professora Helena, uma mulher de meia idade com olhos penetrantes e um sorriso discreto, já a esperava. Não havia vestígio de pena em seu olhar, apenas uma curiosidade profissional que acalmou um pouco os nervos de Léo. "Bom dia, Léo", disse Helena, indicando uma cadeira. "Recebi seu e-mail. Por favor, conte-me tudo desde o início." Léo, com a voz embargada no começo, mas ganhando força à medida que revisitava os acontecimentos, narrou cada detalhe da noite fatídica. A pressão do ambiente, a chegada do multimilionário, as humilhações veladas e explícitas, o acidente com o vinho, a explosão de fúria do magnata e, finalmente, a demissão sumária. Ela descreveu a sensação de impotência, a raiva contida e a decisão de não abaixar a cabeça diante da arrogância. Helena ouvia atentamente, sem interromper, apenas fazendo anotações esparsas em um bloco de papel. Quando Léo terminou, um silêncio pensativo preencheu a sala. Helena recostou-se na cadeira, os dedos tamborilando levemente na mesa. "Léo", ela começou, a voz calma, mas carregada de uma autoridade sutil. "O que você me descreveu não é apenas um caso de demissão injusta. Há indícios claros de assédio moral, um ambiente de trabalho hostil e uma represália direta por você ter exercido seu direito de resposta. Mas, mais do que isso, sinto que há algo maior em jogo aqui." A professora explicou que a forma como o dono do restaurante agiu, a submissão imediata à ordem do magnata e a própria reputação do restaurante, que já havia sido alvo de rumores sobre práticas trabalhistas duvidosas, sugeriam um padrão. "Imagine, Léo", continuou Helena, "se pudermos provar que este restaurante tem um histórico de abusos, de exploração, de desrespeito aos funcionários. Sua pequena injustiça pode se tornar a ponta de um iceberg, revelando um esquema muito maior." Léo sentiu um arrepio. A ideia de ir além da própria dor, de lutar por algo que pudesse beneficiar outros, acendeu uma nova chama dentro dela. "Mas como faríamos isso, professora?" perguntou, a voz ainda um pouco incerta. Helena sorriu, um brilho estratégico em seus olhos. "Precisaremos de provas, de testemunhas. Precisaremos investigar. Não será fácil, Léo. Você estará enfrentando não apenas o restaurante, mas indiretamente o poder e a influência de um dos homens mais ricos do país. Você está pronta para isso? Para deixar de ser a vítima e se tornar a demandante?" Léo respirou fundo. A imagem de sua irmã pálida e frágil surgiu em sua mente. A necessidade de lutar por ela, por um futuro onde a injustiça não tivesse a última palavra, era mais forte do que qualquer medo. "Sim, professora", ela respondeu, a voz agora firme e resoluta. "Estou pronta." Aquele dia, que começou com a lembrança amarga de uma humilhação, estava se transformando no primeiro passo de uma jornada inesperada. A decisão de Léo de aceitar o desafio da professora Helena marcou o início de uma nova fase. Os dias que se seguiram foram preenchidos com uma intensidade que ela nunca imaginou. A clínica de assistência legal se tornou seu segundo lar, e a mesa de estudos em seu pequeno apartamento, antes dedicada aos códigos e doutrinas, agora estava coberta por anotações, rascunhos de petições e estratégias processuais.
Helena, com sua experiência e sagacidade, guiou Léo pelos primeiros passos, ensinando-lhe não apenas a teoria, mas a prática da advocacia em sua forma mais visceral. O primeiro grande obstáculo era encontrar provas concretas das irregularidades no restaurante. Léo, com a ajuda de outros estagiários da clínica, começou a vasculhar registros públicos, licenças sanitárias e fiscais, buscando qualquer inconsistência que pudesse servir de gancho. A tarefa era árdua e muitas vezes frustrante. O restaurante, como a maioria dos estabelecimentos de luxo, parecia ter todos os seus documentos em ordem, pelo menos na superfície. A virada aconteceu de forma inesperada. Uma tarde, enquanto Léo revisava uma lista antiga de funcionários em um banco de dados público, um nome lhe chamou a atenção: Marcos. Ele havia sido camareiro no mesmo restaurante há alguns meses, e por um breve período eles haviam trabalhado juntos. Marcos era um rapaz tímido, mas sempre prestativo, e Léo se lembrava de ter sentido que ele não estava feliz ali. Ela decidiu arriscar. Com a permissão de Helena, Léo conseguiu o contato de Marcos e marcou um encontro em uma cafeteria discreta, longe dos olhares curiosos. Marcos chegou apreensivo, olhando ao redor como se temesse ser seguido. Léo, com sua nova postura de advogado em formação, explicou a situação: a demissão injusta e a intenção de ir mais a fundo nas práticas do restaurante. A princípio, Marcos hesitou. O medo de represálias era visível em seus olhos. Ele contou sobre o ambiente de pressão constante, as longas jornadas e a forma como os funcionários eram tratados. Mas o que realmente o fez abrir o jogo foi a menção às gorjetas. Eles roubavam a gente, Léo. Ele sussurrou, a voz carregada de ressentimento. Uma parte das gorjetas que os clientes davam, eles simplesmente sumiam com ela. Diziam que era para despesas administrativas. Ninguém ousava reclamar com medo de perder o emprego. Aquilo era a peça que faltava. O roubo sistemático de gorjetas, uma prática ilegal e desmoralizante, era a prova concreta de que o restaurante operava de forma desonesta. Marcos, encorajado pela firmeza de Léo e pela promessa de anonimato inicial, concordou em testemunhar. Ele tinha guardado alguns contra-cheques e anotações pessoais que poderiam servir como indícios. Com o testemunho de Marcos e os poucos documentos que ele havia reunido, a equipe da Clínica de Assistência Legal ganhou um novo fôlego. Helena viu ali a oportunidade de pressionar o restaurante de uma forma que eles não esperavam. O caso de Léo, que antes era apenas uma demissão, agora se transformava em uma ação coletiva em potencial, expondo um esquema de desvio de salários que afetava dezenas de trabalhadores. A notícia de que a clínica estava preparando uma ação contra o restaurante começou a circular nos bastidores. O gerente, o mesmo homem que havia demitido Léo sob a ordem do magnata, sentiu o cerco se fechar. Ele sabia que se as irregularidades viessem à tona, ele seria o bode expiatório. Acuado e temendo as consequências, ele procurou a Clínica de Assistência Legal, pedindo uma reunião secreta. Quando o gerente se sentou diante de Léo e Helena, ele era um homem quebrado, com medo. Ele confessou o esquema das gorjetas, forneceu documentos internos que comprovavam o desvio e, o mais importante, confirmou que havia demitido Léo por ordem direta do multimilionário. Ele tinha e-mails e mensagens que comprovavam a coação. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. O caso de Léo não era mais apenas sobre ela, era sobre justiça para todos os funcionários explorados e sobre expor a teia de poder e influência que permitia que homens como o magnata agissem impunemente. A pequena injustiça na toalha branca do restaurante estava crescendo, e Léo sentia que estava apenas começando a desvendar a verdadeira extensão da escuridão. Com as provas do gerente em mãos, e-mails, planilhas de pagamento adulteradas e seu testemunho detalhado, o caso contra o restaurante ganhou uma solidez inquestionável. A professora Helena, satisfeita com a diligência de Léo, explicou que a ação agora tinha um potencial muito maior do que apenas a reintegração da camareira. Era uma denúncia robusta contra práticas trabalhistas abusivas, com a possibilidade de uma indenização coletiva,
para todos os funcionários lesados pelo roubo das gorjetas. Enquanto a equipe da clínica se preparava para formalizar a ação contra o restaurante, Léo sentia uma inquietude crescente. A figura do multimilionário, o homem que a havia humilhado e causado sua demissão, permanecia em sua mente. Ele não era apenas um cliente arrogante, era o catalisador de toda aquela injustiça. E, como Helena havia sugerido, a influência dele parecia se estender muito além das paredes do restaurante. Impulsionada por uma intuição e com a permissão da professora, Léo decidiu puxar outro fio. Ela começou a investigar a empresa do magnata. Não era uma tarefa fácil. A corporação era um gigante com ramificações em diversos setores, presente em todos os lares do país, como o próprio homem havia se vangloriado. Léo mergulhou em registros públicos, relatórios anuais, notícias antigas e qualquer informação disponível sobre as operações da companhia. Passou horas e dias na biblioteca da universidade, em frente ao computador, vasculhando bancos de dados e arquivos digitais. A cada nova informação, a imagem do império do magnata se tornava mais clara e, ao mesmo tempo, mais sombria. Havia uma série de pequenas notícias sobre controvérsias ambientais em outras cidades, multas pagas em silêncio e acordos extrajudiciais, que pareciam abafar problemas maiores. Foi então que, durante uma pesquisa mais aprofundada sobre as fábricas da empresa, Léo encontrou algo que a fez parar de respirar. A fábrica principal da companhia, uma das maiores e mais antigas, ficava em sua cidade natal. E o que era ainda mais chocante, estava localizada perigosamente próxima ao aquífero que abastecia toda a população local. Uma onda de frio percorreu a espinha de Léo. Sua mente voou imediatamente para sua irmã. A doença rara, os médicos sem respostas claras, a busca incessante por um tratamento. Coincidentemente ou não, dezenas de crianças em sua cidade natal haviam desenvolvido câncer raro nos últimos anos. Léo se lembrava vagamente de protestos antigos, de pais desesperados nas ruas, de reportagens que foram rapidamente silenciadas, processos judiciais que pareciam ter sido abafados antes mesmo de ganharem força. A memória de um ex-gerente de segurança da fábrica, um homem que havia sido vizinho de sua família por um tempo e que desapareceu misteriosamente após os protestos, veio à tona. Havia rumores de que ele havia sido forçado a assinar acordos de sigilo, que havia sido comprado para manter a boca fechada. Léo sentiu o sangue gelar nas veias. O que começou como uma vingança pessoal contra um homem arrogante estava se transformando em algo muito maior, algo que tocava a ferida mais profunda de sua própria vida. A possibilidade de que a doença de sua irmã estivesse ligada à poluição da fábrica do magnata era um pensamento aterrorizante, mas que, ao mesmo tempo, lhe deu uma nova e feroz determinação. Ela reuniu todas as informações que havia encontrado e correu para o escritório de Helena, com a voz embargada pela emoção, mas os olhos faiscando com uma nova convicção. Ela apresentou suas descobertas. Professora, ela disse, o caso não é mais apenas sobre o restaurante, é sobre a saúde de uma comunidade inteira. É sobre a minha irmã. Helena ouviu com uma seriedade crescente, a expressão em seu rosto se tornando cada vez mais grave. Ela entendeu a magnitude do que Léo havia desenterrado. O que antes era uma questão trabalhista, agora se transformava em um escândalo ambiental e de saúde pública, com implicações que poderiam abalar as estruturas de um dos maiores impérios do país. A luta de Léo havia acabado de ganhar uma dimensão épica. A revelação sobre a fábrica e a possível ligação com a doença da irmã de Léo lançou uma sombra sobre a equipe da clínica, mas também acendeu uma chama de indignação e propósito. A professora Helena, com sua vasta experiência em casos complexos, compreendeu imediatamente a gravidade da situação. Léo, ela disse, a voz grave, se o que você suspeita for verdade, estamos diante de um crime ambiental de proporções gigantescas, e provar isso contra um império como o dele será a batalha mais difícil de sua vida. A partir daquele momento, a estratégia mudou drasticamente. O caso do restaurante, embora ainda importante, tornou-se um flanco, uma forma,
de pressionar o magnata e desviar sua atenção enquanto Léo e Helena se aprofundavam na investigação ambiental. A prioridade era agora coletar evidências irrefutáveis de contaminação e de negligência por parte da empresa. Léo, com uma energia renovada, mergulhou de cabeça na pesquisa. Ela buscou por estudos epidemiológicos na região da fábrica, relatórios de órgãos ambientais, mesmo que antigos e possivelmente manipulados, e notícias sobre doenças incomuns na população local. Cada pedaço de informação era como uma peça de um quebra-cabeça macabro. A dificuldade era imensa. Empresas poderosas como a do magnata tinham recursos ilimitados para abafar escândalos, comprar silêncios e manipular informações. Léo sentia que estava lutando contra uma força invisível, mas onipresente. No entanto, a imagem de sua irmã, sorrindo fracamente em sua cama de hospital, era seu combustível. Foi então que ela se lembrou do ex-gerente de segurança da fábrica, o vizinho que havia desaparecido. Havia rumores de que ele tinha sido comprado. Mas e se ele tivesse guardado algo? E se em meio ao seu desespero ele tivesse deixado um rastro? Léo decidiu ir atrás dele. A busca pelo ex-gerente, cujo nome era Carlos, foi um desafio à parte. Ele havia se mudado da cidade há anos e seus rastros pareciam ter sido apagados. Léo usou suas habilidades de pesquisa, combinando informações de antigos cadastros, redes sociais e até mesmo listas telefônicas desatualizadas. Finalmente, após dias de investigação exaustiva, ela encontrou um endereço em uma pequena cidade do interior. Com a aprovação de Helena, Léo viajou até lá. A cidade era pacata, um contraste gritante com o burburinho da capital. Encontrar a casa de Carlos foi fácil, mas a porta que ela bateu parecia carregar o peso de anos de silêncio e medo. Quando Carlos abriu a porta, era um homem visivelmente envelhecido, com o olhar cansado e desconfiado. Léo se apresentou, explicando quem era e o motivo de sua visita. Ao mencionar a fábrica e a contaminação, o rosto de Carlos empalideceu. Ele tentou dispensá-la, dizendo que não sabia de nada, que tudo era passado. Mas Léo não desistiu. Ela falou sobre sua irmã, sobre as crianças doentes, sobre a necessidade de justiça. Ela apelou para a consciência dele, para a memória, do homem que um dia fora um vizinho gentil. Carlos, visivelmente abalado, finalmente cedeu. Ele a convidou a entrar, os olhos marejados. Eu sabia, Léo, ele confessou, a voz embargada. Eu sabia que eles estavam envenenando a água. Eu tentei avisar, mas eles me silenciaram. Me ameaçaram, me pagaram para sumir. Ele contou que, antes de ser forçado a sair, havia copiado documentos internos da fábrica, relatórios de testes de qualidade da água adulterados, e-mails de engenheiros alertando sobre falhas no sistema de tratamento de resíduos e até mesmo um memorando interno que revelava a decisão de ignorar os alertas para cortar custos. Ele havia guardado tudo em um cofre, esperando o dia em que alguém tivesse a coragem de expor a verdade. Ao entregar a Léo uma pasta amarelada e pesada, Carlos olhou para ela com uma mistura de alívio e temor. Esses documentos podem derrubar o império dele, Léo, ele disse, mas também podem colocar sua vida em risco. Você está pronta para isso? Léo segurou a pasta com as mãos trêmulas. O peso dos documentos era o peso de uma verdade sombria, mas também o peso da esperança. Ela sabia que a luta seria perigosa, mas a imagem de sua irmã e a promessa de justiça para tantas outras vítimas a impulsionava. Aquele magnata, que a havia tratado como invisível, estava prestes a descobrir que a camareira que ele humilhou era, na verdade, a força que desvendaria seus segredos mais obscuros. De volta à capital, a pasta de Carlos repousava sobre a mesa de Helena, seu conteúdo explosivo irradiando uma tensão palpável na sala da clínica. Os documentos eram a prova cabal que Léo e a professora tanto buscavam. Relatórios técnicos detalhados sobre a contaminação do aquífero, e-mails internos que revelavam a ciência da diretoria sobre os riscos e a decisão deliberada de ocultar os dados, além de registros de pagamentos a funcionários para manter o silêncio. Era um tesouro de evidências que poderia desmantelar o império do magnata. Helena analisava cada página
com uma seriedade crescente, seus olhos percorrendo as linhas com a precisão de uma cirurgiã. Isso é muito mais do que esperávamos, Léo, ela afirmou a voz baixa. Com isso, podemos não apenas processar a empresa por danos ambientais e à saúde pública, mas também abrir um processo criminal por negligência dolosa e possivelmente obstrução de justiça. O homem que você enfrentou no restaurante pode ir para a cadeia. A notícia, no entanto, veio acompanhada de um alerta sombrio. Mas você precisa entender a dimensão do que estamos fazendo, continuou Helena. Este homem tem poder, dinheiro e influência em todos os níveis. Ele não vai cair sem lutar. E ele não hesitará em usar todos os meios à sua disposição para nos parar. Léo sentiu um frio na espinha, mas a determinação era maior que o medo. A imagem de sua irmã, agora com um rosto mais pálido e cansado do que nunca, era um lembrete constante do que estava em jogo. A cada dia, a luta de Léo se tornava menos sobre sua própria humilhação e mais sobre a vida de sua irmã e a justiça para uma comunidade inteira. A equipe da clínica, sob a liderança de Helena, trabalhou incansavelmente para organizar as provas, redigir as petições e preparar a estratégia legal. Eles sabiam que precisavam agir rápido, antes que o magnata percebesse a ameaça iminente. O plano era ingressar com 2 ações simultaneamente: uma ação civil pública por danos ambientais e à saúde e uma ação trabalhista coletiva contra o restaurante, usando as evidências do gerente para expor o padrão de abusos. A ideia era criar uma pressão em múltiplas frentes. Quando as ações foram protocoladas, a notícia se espalhou como um incêndio. O nome do magnata e de sua corporação, antes intocáveis, agora estavam nas manchetes dos jornais, não por seus sucessos, mas por acusações de corrupção ambiental e exploração de trabalhadores. A mídia, que antes parecia temer o poder do empresário, agora via a oportunidade de uma grande história. A reação do magnata não demorou a chegar. Inicialmente, ele tentou usar seu poder para desacreditar Léo e a clínica. Artigos patrocinados. Em jornais menores tentaram pintar Léo como uma estudante ambiciosa e vingativa, e a clínica como um grupo de idealistas ingênuos, mas as provas eram fortes demais para serem ignoradas. Em seguida, vieram as ameaças veladas, ligações anônimas para a clínica, e-mails com mensagens enigmáticas, e até mesmo a presença de carros desconhecidos rondando o apartamento de Léo. Helena, experiente em lidar com esse tipo de pressão, reforçou a segurança e aconselhou Léo a ser extremamente cautelosa. Apesar do perigo, Léo sentia uma força crescente. Ela não estava sozinha. Tinha o apoio incondicional de Helena, a coragem de Carlos e Marcos, e a esperança de uma comunidade que, aos poucos, começava a se mobilizar. Pais de crianças doentes, ex-funcionários do restaurante e ativistas ambientais começaram a procurar a clínica, oferecendo seus testemunhos e apoio. A pequena chama de indignação de Léo havia se transformado em um incêndio que ameaçava consumir o império do magnata. O confronto era inevitável. A primeira audiência estava marcada. E Léo sabia que seria ali, no tribunal, que ela enfrentaria o homem que a havia humilhado e que possivelmente era o responsável pela dor de sua irmã. Ela não era mais a camareira assustada, mas uma advogada em formação, armada com a verdade e impulsionada por uma sede de justiça. O jogo havia começado e as apostas eram as mais altas possíveis. O dia da primeira audiência chegou, carregado de uma tensão quase palpável. O tribunal estava lotado, com jornalistas ávidos por uma notícia, ativistas ambientais e ex-funcionários do restaurante que vieram prestar apoio. Léo, vestida em um terno sóbrio, sentia o coração martelar no peito, mas seus passos eram firmes ao lado da professora Helena. Ela não era mais a jovem assustada que tremia diante da injustiça, mas uma advogada em formação, com a verdade como sua armadura e a justiça como sua espada. Do outro lado do salão, o magnata fez sua entrada, cercado por um séquito de advogados caros e assessores de imprensa. Ele exibia a mesma arrogância fria que Léo se lembrava, os olhos varrendo o ambiente com um ar de superioridade, como se o tribunal fosse apenas mais um de seus domínios. Quando seus olhos encontraram os de Léo,
Um lampejo de surpresa e desdém cruzou seu rosto, rapidamente substituído por uma expressão de desprezo calculada. A audiência começou com a apresentação formal das partes. A professora Helena, com sua voz calma e autoritária, delineou as acusações. A demissão injusta de Léo, o esquema de desvio de gorjetas no restaurante e, mais grave, a contaminação ambiental e os impactos na saúde pública causados pela fábrica do magnata. Enquanto ela falava, Léo observava a reação do empresário, que tentava manter uma postura impassível, mas cuja mandíbula tensionada denunciava sua irritação. Quando chegou a vez da defesa, o advogado principal do magnata, um homem conhecido por sua retórica afiada e sua capacidade de descreditar testemunhas, começou seu ataque. Ele tentou desqualificar as provas, alegando que eram baseadas em rumores infundados e testemunhos de indivíduos descontentes. Ele pintou Léo como uma oportunista buscando fama e dinheiro, e a clínica como um grupo de amadores com uma agenda política. Mas Léo estava preparada. Helena havia treinado-a exaustivamente para aquele momento. Quando foi sua vez de falar, ela se levantou, a voz clara e firme, e começou a apresentar as evidências. Ela citou os documentos fornecidos por Carlos, o ex-gerente de segurança, detalhando os relatórios de contaminação e os e-mails que comprovavam o conhecimento da diretoria. Ela descreveu o depoimento do gerente do restaurante, que confirmava o desvio de gorjetas e a ordem direta de demissão. A cada prova apresentada, a expressão do magnata se tornava mais tensa. Os murmúrios na sala aumentavam, e os flashes das câmeras dos fotógrafos proibidos de tirar fotos durante a sessão pareciam ecoar a crescente indignação. Léo sentia o peso daquele momento, mas também uma força que nunca havia experimentado antes. Ela não estava apenas defendendo um caso, estava contando uma história de injustiça, e a voz dela era a voz de muitos. O ponto alto da audiência veio quando Léo, olhando diretamente para o magnata, descreveu o impacto da contaminação na saúde das crianças de sua cidade natal, incluindo a doença rara de sua própria irmã. A emoção em sua voz era palpável, mas controlada, dando um peso humano às frias evidências técnicas. O silêncio na sala era quase absoluto, quebrado apenas pelos soluços contidos de alguns presentes. O magnata, visivelmente abalado por essa abordagem pessoal e inesperada, tentou interromper, mas foi contido por seu próprio advogado. A juíza, uma mulher de semblante sério e imparcial, manteve a ordem, mas seus olhos mostravam que ela estava prestando atenção a cada palavra. Ao final da sessão, a juíza anunciou que as provas apresentadas eram substanciais o suficiente para dar continuidade ao processo, marcando novas audiências para a oitiva de testemunhas e a apresentação de perícias. A decisão foi uma vitória inicial para Léo e a clínica, um sinal de que a justiça, por mais lenta que fosse, estava começando a se mover. Ao sair do tribunal, Léo foi cercada por jornalistas e por pessoas que a abraçavam e agradeciam. Ela viu o magnata ser escoltado para fora, seu rosto agora marcado por uma fúria contida. A batalha estava longe de terminar, mas Léo sabia que havia plantado a semente da dúvida e da verdade. O homem que a havia tratado como invisível agora a via como uma ameaça, e ela estava pronta para a próxima fase dessa guerra. A vitória na primeira audiência foi um sopro de esperança, mas também um catalisador para a intensificação da guerra nos bastidores. O magnata, ferido em seu orgulho e em sua reputação, não se limitou a contra-atacar nos tribunais. A pressão sobre Léo e a clínica aumentou exponencialmente. Artigos difamatórios surgiram em veículos de comunicação antes considerados respeitáveis, questionando a ética de Helena e a sanidade de Léo. Investigações fiscais sobre a clínica foram subitamente abertas, e até mesmo a universidade onde Helena lecionava e onde Léo estudava começou a sentir a pressão, com doadores importantes ameaçando retirar seu apoio. Léo, no entanto, estava mais determinada do que nunca. A cada ataque, a cada ameaça, a imagem de sua irmã adoecida se fortalecia em sua mente, transformando o medo em uma resiliência inabalável.
Ela passava noites em claro, estudando, revisando documentos e preparando-se para as próximas etapas do processo. A professora Helena, por sua vez, tornou-se uma rocha de apoio, usando sua vasta rede de contatos e sua reputação impecável para proteger a clínica e seus estagiários. O próximo passo crucial seria a oitiva de testemunhas. Carlos, o ex-gerente de segurança, e Marcos, o gerente do restaurante, seriam as peças-chave. Ambos estavam sob intensa pressão e medo, mas a promessa de justiça e o apoio da clínica os mantinham firmes. Helena providenciou segurança discreta para eles e os preparou meticulosamente para o interrogatório, antecipando cada manobra da defesa. A oitiva de Carlos foi um momento tenso. O advogado do magnata tentou de todas as formas descreditar seu testemunho, insinuando que ele era um funcionário ressentido, buscando vingança, ou que havia sido pago pela clínica. Mas Carlos, embora visivelmente nervoso, manteve-se firme. Ele descreveu em detalhes as falhas nos sistemas de tratamento de resíduos, os relatórios adulterados e as ordens diretas para ignorar os alertas ambientais. Sua voz, antes trêmula, ganhou força ao falar sobre o impacto na saúde das crianças da cidade. Em seguida foi a vez de Marcos. Ele, com a coragem que Léo havia ajudado a despertar, confessou o esquema das gorjetas e confirmou a ordem de demissão de Léo, apresentando os e-mails que comprovavam a coação. A defesa tentou argumentar que ele agiu por conta própria, mas Marcos, com a verdade em suas palavras, desmascarou a tentativa de encobrir a responsabilidade do magnata. Cada testemunho, a parede de impunidade que cercava o empresário começava a rachar. A mídia, antes dividida, agora dava mais espaço às acusações. E a opinião pública começava a se voltar contra o magnata. A pressão sobre ele aumentava, e Léo sabia que ele estava ficando desesperado. Foi então que o inimigo jogou sua cartada mais suja. Uma noite, enquanto Léo voltava para casa, ela percebeu que estava sendo seguida. O medo a dominou, mas ela conseguiu chegar em segurança ao seu apartamento. No dia seguinte, uma mensagem anônima chegou ao seu celular. Uma foto de sua irmã no hospital, com a legenda: "Pare com isso, ou as coisas podem piorar para ela." O sangue de Léo gelou. A ameaça à sua irmã era um golpe baixo, um ataque direto, ao seu ponto mais vulnerável. Ela correu para Helena, mostrando a mensagem com as mãos trêmulas. A professora, chocada, mas controlada, imediatamente acionou a polícia e reforçou a segurança em torno de Léo e sua família. "Eles estão desesperados, Léo", disse Helena, a voz firme. "Isso significa que estamos no caminho certo, mas também significa que o perigo é real. Você quer continuar?" Léo olhou para a foto da irmã em seu celular. A raiva e a dor se misturavam, mas no fundo de seus olhos, uma chama ainda mais intensa de determinação queimava. "Sim, professora", ela respondeu, a voz embargada, mas resoluta. "Eu vou continuar. Por ela, por todas as crianças, por todos os que foram silenciados. Eu não vou parar até que ele pague por tudo o que fez." A ameaça à sua irmã, em vez de quebrá-la, apenas solidificou a convicção de Léo. Ela sabia que a luta agora era pessoal e que a linha entre a justiça e a vingança se tornava cada vez mais tênue. Mas ela estava pronta para cruzar essa linha, se fosse preciso, para proteger sua família e derrubar o império de mentiras e crueldade do magnata. A batalha final se aproximava e Léo estava pronta para enfrentá-la, custe o que custar. A ameaça direta à sua irmã lançou Léo em um abismo de angústia, mas também forjou nela uma nova e implacável determinação. O medo se transformou em uma raiva fria e calculada. Ela sabia que o magnata havia cruzado uma linha inaceitável, e isso apenas reforçou sua convicção de que ele precisava ser parado a qualquer custo. A professora Helena, ciente da gravidade da situação, intensificou as medidas de segurança. A polícia, alertada sobre a ameaça, começou a investigar, mas a influência do magnata era vasta e as pistas eram tênues. Léo, no entanto, não podia se dar ao luxo de esperar. Ela se isolou ainda mais, focando toda a sua energia no caso,
transformando sua dor em combustível para a luta. A próxima etapa crucial era a perícia ambiental. A equipe da clínica, com o apoio de especialistas independentes, havia coletado amostras de solo e água na região da fábrica, e os resultados eram devastadores. Os laudos confirmavam a contaminação por metais pesados e substâncias tóxicas em níveis alarmantes, comprovando a ligação direta com os resíduos industriais da empresa. Durante a apresentação dos laudos periciais em uma nova audiência, o ambiente no tribunal era de choque e indignação. Os peritos, com gráficos e dados irrefutáveis, detalharam o impacto da contaminação na cadeia alimentar e, consequentemente, na saúde humana. Eles mostraram como as substâncias tóxicas haviam se infiltrado no lençol freático, afetando a água consumida pela comunidade e explicando a alta incidência de doenças raras, incluindo a condição de sua irmã. O advogado do magnata tentou, mais uma vez, descreditar os peritos e os laudos, alegando falhas metodológicas e manipulação de dados. Mas a expertise dos profissionais e a clareza das provas eram inegáveis. A juíza, visivelmente impactada, começou a mostrar sinais de impaciência com as táticas de protelação da defesa. Enquanto os peritos falavam, Léo observava o magnata. Pela primeira vez, ela viu uma rachadura em sua fachada de arrogância. O rosto dele estava pálido, e seus olhos, antes cheios de desprezo, agora revelavam uma mistura de medo e fúria contida. Ele sabia que as provas eram esmagadoras e que seu império estava em risco real. A pressão da mídia, que acompanhava cada passo do processo, aumentava a cada dia. Histórias de famílias afetadas pela contaminação começaram a ser veiculadas, mostrando o rosto humano da tragédia. A imagem pública do magnata desmoronava rapidamente, e até mesmo seus aliados mais próximos começavam a se afastar, temendo serem arrastados para o escândalo. Em meio a essa avalanche de eventos, Léo recebeu uma ligação inesperada. Era um antigo funcionário da fábrica, um engenheiro que havia trabalhado lá por décadas e que, após ver as notícias e o sofrimento da comunidade, decidiu se manifestar. Ele não tinha documentos, mas tinha algo ainda mais valioso: o conhecimento íntimo das operações da fábrica e a localização de um antigo depósito secreto onde a empresa havia descartado ilegalmente resíduos tóxicos por anos, antes mesmo da construção do sistema de tratamento de efluentes que, como Carlos havia revelado, era falho. A informação era um divisor de águas. Se confirmada, essa nova prova demonstraria não apenas negligência, mas um padrão de conduta criminosa, que se estendia por décadas. Léo e Helena sabiam que essa era a cartada final, a prova que poderia selar o destino do magnata. Com a ajuda do engenheiro e sob o mais absoluto sigilo, uma equipe de investigação forense ambiental foi mobilizada para o local indicado. Escavação revelou barris enferrujados e enterrados, contendo resíduos altamente tóxicos, que haviam vazado para o solo e contaminado o lençol freático por um período muito maior do que se imaginava. As amostras coletadas ali eram ainda mais alarmantes do que as anteriores. A descoberta do depósito secreto foi o golpe final. A notícia vazou para a imprensa e o escândalo explodiu em todo o país. O magnata, antes intocável, agora era retratado como um criminoso ambiental, responsável por uma catástrofe ecológica e de saúde pública. Na última audiência, com as novas provas do depósito secreto em mãos, a defesa do magnata desmoronou completamente. Seu advogado tentou argumentar com desespero, mas a juíza, sem hesitação, proferiu a sentença. O magnata e sua corporação foram considerados culpados por danos ambientais, negligência dolosa e práticas trabalhistas abusivas. A indenização seria bilionária, destinada a reparar os danos ambientais, custear o tratamento das vítimas e compensar os funcionários lesados. Além disso, o magnata enfrentaria um processo criminal separado, com a possibilidade de prisão. Léo observou o magnata ser levado para fora do tribunal, seu rosto pálido e derrotado, seus olhos vazios. Ele não era mais o homem arrogante que a havia humilhado.
Era apenas um homem que havia perdido tudo e que finalmente enfrentaria as consequências de seus atos. Ao sair do tribunal, Léo foi recebida por uma multidão de pessoas que a aplaudiam, que a agradeciam. Famílias, ativistas, ex-funcionários, todos a viam como uma heroína. Mas para Léo, a verdadeira vitória estava em outro lugar. Ela correu para o hospital, onde sua irmã, embora ainda frágil, havia recebido a notícia. O tratamento seria longo, mas a esperança agora era real. A jornada de Léo, de uma camareira humilhada a uma advogada em formação que derrubou um império, havia chegado ao fim. Mas para ela, era apenas o começo. Ela havia encontrado sua voz, sua força e seu propósito. E sabia que dali em diante dedicaria sua vida a lutar por aqueles que, como ela e sua irmã, haviam sido silenciados pela injustiça. A condenação do magnata e de sua corporação reverberou por todo o país, marcando um precedente histórico na luta por justiça ambiental e social. Os jornais, antes hesitantes, agora estampavam manchetes sobre a queda do império e a vitória da comunidade. Para Léo, no entanto, o verdadeiro impacto da vitória não estava nas manchetes, mas nos olhos das pessoas que ela havia ajudado. O magnata foi sentenciado a uma longa pena de prisão e seus bens foram confiscados para custear as indenizações e os programas de recuperação ambiental. A fábrica, outrora um símbolo de poder, foi fechada e um vasto projeto de descontaminação foi iniciado, sob a supervisão de especialistas e da própria professora Helena, que dedicou seu tempo a garantir que o processo fosse rigoroso e transparente. A comunidade que havia sofrido por tanto tempo começou um lento, mas esperançoso processo de cura. Fundos foram estabelecidos para o tratamento das crianças afetadas, incluindo a irmã de Léo. Embora a recuperação fosse um caminho longo e desafiador, a esperança de um futuro mais saudável reacendeu-se em cada família. A irmã de Léo, com acesso aos melhores tratamentos e o apoio incondicional de sua família, mostrou sinais de melhora, e a cada sorriso dela, Léo sentia que todo o esforço havia valido a pena. Carlos e Marcos, as testemunhas-chave, foram protegidos e, com o tempo, encontraram novos caminhos. Carlos, com sua experiência em segurança, dedicou-se à consultoria para empresas que buscavam operar de forma ética e sustentável. Marcos, libertado do medo e da coação, abriu seu próprio pequeno restaurante, onde a honestidade e o respeito pelos funcionários eram os pilares de seu negócio. Ambos mantiveram contato com Léo, unidos pela coragem que compartilharam. Para Léo, a vida nunca mais seria a mesma. Ela concluiu seus estudos de direito com louvor, impulsionada pela experiência que a transformara. A professora Helena, sua mentora e amiga, ofereceu-lhe um lugar na clínica jurídica, onde Léo poderia continuar a lutar por aqueles que não tinham voz. Nos anos que se seguiram, Léo se tornou uma advogada respeitada, conhecida por sua paixão, sua ética inabalável e sua capacidade de se conectar com as histórias de seus clientes. Ela se especializou em direito ambiental e direitos trabalhistas, dedicando sua carreira a causas semelhantes àquela que a havia moldado. Sua história inspirou muitos, e ela se tornou um farol de esperança para comunidades oprimidas. A cicatriz da humilhação inicial nunca desapareceu completamente, mas se transformou em uma lembrança poderosa de sua própria força e resiliência. Léo aprendeu que a verdadeira justiça não era apenas sobre punir os culpados, mas sobre restaurar a dignidade dos feridos, curar as feridas da comunidade e construir um futuro onde a ética e a compaixão prevalecessem sobre a ganância. E, assim, a camareira que um dia foi invisível, que teve sua dignidade pisoteada, emergiu como uma heroína improvável, uma advogada destemida que provou que, mesmo contra os mais poderosos impérios, a verdade e a perseverança podem, de fato, prevalecer. Sua jornada foi um testemunho de que a justiça, por mais árdua que seja a batalha, é sempre um caminho que vale a pena trilhar. Os anos se passaram, e a clínica jurídica da professora Helena florescia sob a liderança conjunta dela e de Léo.
A reputação de Léo como advogada incansável e defensora dos mais vulneráveis crescia, atraindo casos complexos e desafiadores de todo o país. Ela não buscava a fama, mas a justiça, e sua paixão era contagiante. Um dia, um novo caso chegou à clínica, despertando em Léo uma estranha sensação de familiaridade. Era uma pequena comunidade costeira, ameaçada pela construção de um mega empreendimento turístico que prometia desenvolvimento, mas que na verdade destruiria ecossistemas marinhos vitais e deslocaria famílias de pescadores artesanais que viviam ali há gerações. O projeto era liderado por uma nova corporação, mas os métodos e a retórica de seus representantes ecoavam as táticas do magnata que Léo havia derrubado. Ao mergulhar nos detalhes do caso, Léo sentiu um calafrio. Os documentos revelavam uma teia complexa de corrupção, licenças ambientais questionáveis e uma flagrante desconsideração pelas leis trabalhistas e pelos direitos humanos. Era como se estivesse revivendo o passado, mas com a experiência e a sabedoria que só o tempo e as batalhas vencidas poderiam proporcionar. Ela viajou para a comunidade costeira, encontrando-se com os líderes locais e ouvindo suas histórias. A dor da iminente perda de suas casas e de seu modo de vida era palpável. Crianças brincavam na praia, alheias à ameaça que se aproximava, e Léo sentiu a mesma urgência que a impulsionou em seu primeiro grande caso. A professora Helena, agora mais focada na estratégia e na orientação, observava Léo com orgulho. Este caso é diferente, Léo, ela disse enquanto revisavam os documentos. O inimigo pode ter mudado de rosto, mas a essência da luta é a mesma. Você está pronta para isso? Léo sorriu, um sorriso que misturava a maturidade de sua experiência com a chama de sua paixão. Mais do que nunca, professora, eu sei o que está em jogo e sei como lutar. A batalha legal começou e Léo se viu novamente no centro de uma tempestade midiática. A corporação, com seus recursos ilimitados, lançou uma campanha de difamação contra a comunidade e contra a clínica, tentando pintar os pescadores como atrasados e Léo como uma radical que impedia o progresso. Mas Léo não se intimidou. Ela usou sua experiência para antecipar os movimentos da defesa, desmascarando as falácias e as meias-verdades apresentadas pela corporação. Ela trouxe à tona especialistas em biologia marinha que provaram o impacto devastador do projeto no ecossistema local. Ela apresentou depoimentos emocionantes dos pescadores, que falavam da sua conexão ancestral com o mar e da importância de preservar a natureza para as futuras gerações. A cada audiência, Léo sentia a ressonância de sua própria história. Ela se lembrava da sensação de ser subestimada, de ter sua voz silenciada. E essa memória a impulsionava a lutar ainda mais ferozmente pela voz daquela comunidade. A irmã de Léo, agora uma jovem forte e saudável, acompanhava o caso de perto, enviando mensagens de apoio e lembrando Léo da importância de sua luta. A recuperação dela era um testemunho vivo da vitória anterior e uma fonte constante de inspiração. A luta foi longa e exaustiva, mas a perseverança de Léo e de sua equipe, aliada à mobilização da comunidade, começou a virar o jogo. A opinião pública se voltou contra o mega empreendimento e investidores começaram a retirar seu apoio. A corporação, vendo seu projeto desmoronar e sua reputação em frangalhos, foi forçada a recuar. A vitória veio com a suspensão definitiva do projeto. A comunidade costeira pôde manter suas terras e seu modo de vida, e o ecossistema marinho foi salvo. A celebração foi emocionante, com os pescadores erguendo Léo em seus ombros, cantando e dançando na praia que ela havia ajudado a proteger. Naquele momento, olhando para o mar infinito e para os rostos felizes das pessoas, Léo percebeu que sua jornada era um ciclo contínuo. A justiça não era um destino final, mas um caminho a ser trilhado, uma batalha constante a ser travada. E ela, a ex-camareira, agora uma advogada experiente e uma defensora incansável, estava pronta para cada novo desafio, com a certeza de que a voz dos oprimidos, quando unida,
era a força mais poderosa do mundo. A vitória na comunidade costeira solidificou a reputação de Léo não apenas como uma advogada brilhante, mas como uma verdadeira líder no campo do direito ambiental e social. A clínica jurídica da professora Helena se tornou um farol para aqueles que buscavam justiça contra corporações e governos poderosos. Léo, agora uma figura pública reconhecida, usava sua plataforma para educar, inspirar e mobilizar. No entanto, com grande reconhecimento, vinham também novos desafios. A visibilidade de Léo a colocou no radar de forças ainda mais complexas e interconectadas. Ela começou a receber convites para conferências internacionais, para participar de painéis sobre sustentabilidade e direitos humanos, e até mesmo para aconselhar órgãos governamentais sobre políticas ambientais. Sua influência se expandia para além dos tribunais, alcançando esferas onde as decisões podiam impactar milhões. Em uma dessas conferências, em um país distante, Léo conheceu um grupo de ativistas e cientistas que investigavam uma rede global de tráfico de resíduos tóxicos. A escala da operação era assustadora. Empresas multinacionais descartavam ilegalmente seus dejetos em países em desenvolvimento, corrompendo autoridades e devastando ecossistemas inteiros, causando doenças e mortes em comunidades vulneráveis. A história era um eco macabro do caso do magnata, mas em uma dimensão muito maior. A princípio, Léo hesitou. A luta era gigantesca e os riscos ainda maiores. Sua irmã estava completamente recuperada e seguia sua própria vida, mas a memória da ameaça ainda a assombrava. No entanto, o senso de responsabilidade e a compaixão pelas vítimas a impeliram a aceitar o desafio. Ela sentia que sua experiência a havia preparado para um propósito maior. Com o apoio incondicional da professora Helena e de sua equipe na clínica, Léo mergulhou na investigação. Ela aprendeu sobre as complexidades das leis internacionais, a diplomacia entre países e a astúcia das redes criminosas. Viajou para lugares remotos, coletando depoimentos de vítimas, documentando a devastação ambiental e reunindo provas que pareciam impossíveis de obter. A batalha não seria travada apenas nos tribunais, mas também nos corredores do poder político e nas arenas da opinião pública global. Léo colaborou com jornalistas investigativos, ONGs internacionais e até mesmo com agências de inteligência que compartilhavam o objetivo de desmantelar essa rede. A pressão sobre Léo e seus aliados era imensa. A rede de tráfico de resíduos tinha tentáculos poderosos e as ameaças eram mais sutis, mas não menos perigosas. Tentativas de descreditar seu trabalho surgiram em mídias internacionais e sua segurança pessoal tornou-se uma preocupação constante. Mas Léo, forjada em batalhas anteriores, mantinha-se firme. Ela liderou uma coalizão de advogados e ativistas que juntos apresentaram um caso sem precedentes perante um tribunal internacional de direitos humanos. O processo foi longo e exaustivo, envolvendo testemunhos de vítimas de diferentes continentes e a apresentação de montanhas de evidências científicas e documentais. No clímax do julgamento, Léo, com sua voz calma e poderosa, apresentou o argumento final. Ela não apenas detalhou os crimes e as evidências, mas também pintou um quadro vívido do sofrimento humano e da destruição ambiental causada pela ganância desenfreada. Ela falou sobre a interconexão de todas as vidas, sobre a responsabilidade global e sobre a necessidade urgente de proteger o planeta e seus habitantes mais vulneráveis. A decisão do Tribunal Internacional foi histórica. Pela primeira vez, uma rede tão vasta de tráfico de resíduos tóxicos foi desmantelada e as corporações envolvidas foram condenadas a pagar indenizações bilionárias, além de serem obrigadas a financiar programas de recuperação ambiental e de saúde em larga escala. Alguns dos principais executivos foram indiciados e enfrentariam processos criminais em seus países de origem. A notícia da vitória ecoou por todo o mundo, celebrada por ativistas e comunidades. Léo, exausta, mas com uma profunda sensação de realização, retornou para casa.
Ela havia percorrido um longo caminho desde a camareira humilhada, transformando sua dor em uma força inabalável para a justiça global. Em um momento de tranquilidade, sentada em sua varanda, observando o pôr do sol, Léo refletiu sobre sua jornada. A luta pela justiça nunca terminaria, mas ela havia encontrado seu lugar no mundo, um lugar onde sua voz e sua coragem podiam fazer a diferença. E enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons de esperança, ela sabia que estava pronta para o próximo capítulo, qualquer que fosse o desafio que o futuro lhe reservasse. A vitória no Tribunal Internacional trouxe um alívio profundo, mas também uma nova camada de responsabilidade. Léo retornou para casa não com a euforia de uma heroína, mas com a serenidade de quem cumpriu uma missão monumental. Os dias que se seguiram foram preenchidos com reuniões para planejar a implementação das indenizações, a supervisão dos programas de descontaminação e a criação de mecanismos para evitar que tragédias semelhantes se repetissem. A professora. Helena, vendo o peso que Léo carregava, sugeriu um período de descanso e reflexão. Você não é apenas uma advogada, Léo, ela disse, com um olhar carinhoso. Você é um símbolo, e até os símbolos precisam recarregar suas energias. Léo aceitou o conselho, permitindo-se um tempo para reconectar com as coisas simples que a haviam ancorado no início de sua jornada. Ela passou mais tempo com sua irmã, que agora florescia em sua vida adulta, cheia de sonhos e planos. As duas riam, conversavam e relembraram os tempos difíceis, celebrando a resiliência que as unia. A recuperação completa de sua irmã era o maior troféu de Léo, um lembrete constante do porquê ela lutava. Durante esse período de introspecção, Léo percebeu que sua paixão pela justiça havia evoluído. Não era mais apenas sobre vencer casos individuais, mas sobre construir sistemas que prevenissem a injustiça. Inspirada por sua mentora e pela necessidade de perpetuar o legado de sua luta, Léo e a professora Helena fundaram o Instituto Vozes Silenciadas. O Instituto seria um centro de excelência em direito ambiental e direitos humanos, oferecendo bolsas de estudo para jovens advogados de comunidades carentes, promovendo pesquisa e advocacy, e atuando como um think tank para políticas públicas. Léo dedicou-se com afinco à criação do Instituto, moldando sua estrutura e sua missão. Ela queria que fosse um lugar onde a próxima geração de defensores da justiça pudesse encontrar apoio, orientação e a inspiração para continuar a luta. Ela se tornou uma mentora para muitos jovens advogados, compartilhando não apenas seu conhecimento jurídico, mas também as lições de coragem, resiliência e compaixão que aprendera ao longo de sua jornada. Em uma das primeiras turmas do Instituto, Léo conheceu uma jovem advogada, Ana, cujos olhos ardiam com a mesma determinação que ela reconhecia em si mesma. Ana vinha de uma comunidade ribeirinha ameaçada por um projeto de mineração, e sua história ecoava a própria experiência de Léo. Ao orientar Ana, Léo sentiu uma renovação de sua própria energia, uma confirmação de que sua missão continuava, agora através de outras vozes. A vida de Léo, embora ainda intensa e desafiadora, encontrou um novo ritmo. Ela equilibrava seu trabalho no Instituto com a participação em casos estratégicos, sempre buscando impactar a mudança sistêmica. Sua voz era agora ouvida em fóruns globais, e suas palavras tinham o peso da experiência e da verdade. Ela nunca esqueceu a camareira que um dia foi, a jovem humilhada que encontrou sua força na adversidade. Essa lembrança a mantinha humilde e conectada àqueles por quem ela lutava. A justiça, ela sabia, era um rio que fluía constantemente, exigindo vigilância e dedicação. E Léo, com o coração cheio de gratidão e o espírito inabalável, estava pronta para continuar a guiar suas águas, garantindo que a voz dos silenciados jamais fosse esquecida. O capítulo de sua ascensão estava completo, mas a história de sua dedicação à justiça, essa continuaria a ser escrita, dia após dia, em cada vida que ela tocasse. O Instituto Vozes Silenciadas, sob a liderança inspiradora de Léo e a sabedoria da professora Helena, florescia como um verdadeiro epicentro de mudança. Suas salas de aula e escritórios
fervilhavam com a energia de jovens advogados e pesquisadores dedicados, todos imbuídos do mesmo espírito de justiça que Léo personificava. Ana, a jovem advogada da comunidade ribeirinha, já era uma das estrelas, em ascensão do Instituto, liderando projetos importantes